Boa noite. Boa noite. Está carregando. Boa noite. Tudo bem, Oceana? Boa noite. Boa noite, conexão. Tudo bem, Oceana? Boa noite. Tudo bem, Oceana? Boa noite. Já vamos entrar. Estamos carregando aqui. Tá ao vivo. Olá, boa noite, amigas e amigos do Facebook. Olá, estamos aqui diretamente da página da candidata vereadora na cidade de Porto Alegre, a Osana Carpina. Hoje temos uma convidada especial, aqui a maravilhosa Lucy Jorge, nossa companheira, candidata vereadora lá na cidade de Canoas, nosso vizinho. Vamos debater hoje sobre educação com essas mulheres maravilhosas guerreiras. Lucy, seja bem-vinda, se apresente para o nosso público. Vamos debater sobre educação com essas maravilhosas guerreiras. Lucy, se apresenta. A Lucy congelou aqui. Acho que congelou a imagem da Lucy ali. A tua fala estava com eco. Problema de conexão. Eu acho que está carregada a rede. Está congestionada hoje, mas agora então, acho que a Lucy está online. Boa noite, Lucy. Boa noite, companheiro Vinícius. Boa noite, companheiro Osana. Que prazer. Boa noite. Nós aqui, trabalhadoras da educação, Tá cortando, não estou ouvindo direito nada do que ela está falando. E trabalhadoras, nossa inscrição não está boa, mas a gente vai tentar também, pelo partido, claro. 12 das trabalhadoras. Ok? Lucy, tenta colocar o fone de repente. Tentar colocar o fone. Só um pouquinho, então. Acontece. São as Estamos questões da pandemia. Conexão aí. A nossa camarada Lucy Jorge, lá de Osana. Osana. De repente, coloca o fone também, tá dando um pouco de eco aí. Tô com eco no meu som? Tá bem, eu vou pegar meu fone, tá? Oi. Fala, Lucy, vai ver se ficou melhor. Tá, ok. Vamos ver se... Estão ouvindo? Te apresenta, Lucy, tua trajetória, quem tu é, o que tu luta, né? Servidora pública federal. Te apresenta aí a tua trajetória, por favor, para o pessoal te conhecer daqui de Porto, né? Já que tu é candidata em Canoas. Então, boa noite. Desculpa a nossa conexão. Sim, eu sou candidata aqui em Canoas, mas eu sou trabalhadora da URGS e em Porto Alegre. Então, tem muitos companheiros de trabalho, muitas companheiras, militantes da educação, da universidade, também companheiros estudantes, mas mesmo assim, para quem não me conhece, eu sou trabalhadora da URGS
há 25 anos, sou concursada na saúde e só que com o tempo eu fui trabalhando sempre na saúde e agora estou trabalhando lá no hospital de Qual veterinária, hospital? da URGS. Hospital veterinária. Tá. Eu lembro. Só que remotamente. A gente fez convenção, né? Também sou afiliada ao Partido dos Trabalhadores também há 30 anos. Nós, mulheres, pela questão do empoderamento das mulheres, nos propomos agora. Oi, Lucy. Então, tá me escutando? Rosana, tá me escutando? Tá bem o som aí? Lucy, eu vou pedir, a gente tá com problema de conexão, eu vou pedir para te reiniciar aí o teu... Aqui em Canoas, numa vaga, trazendo... Lucy, está me ouvindo? Educação. A conexão da Lucy está bem ruim. Eu vou pedir para ela reiniciar. Eu acho que ela tem que mudar de lugar. Superior, quem trabalha na universidade, mas a gente fala da inclusão da educação. Que aí eu vou falar também aqui da minha cidade, das dificuldades que se tem, que a gente não tem vaga. Um papo aqui, Rosana, como é que está Porto Alegre, falando de todas as conquistas que o nosso partido toma esta referência dentro do feminismo, que sabe que não é, que a gente, quando pode puxar brasa para o nosso assado, a gente vai tendenciar sempre para a luta das mulheres e também na educação. Legal. Lucy, estamos te ligando aí para ajeitar o teu vídeo e som, que está bem ruim, tá? Atende o César aí, ele vai entrar. Sugiro tu fechar todos os teus programas que estejam abertos. Tá? Estou caindo aqui, peço desculpas. A minha cidade aqui, Canoas, eu moro perto aqui da aeronáutica também, da base aérea, é uma zona militar, e às vezes tem interferência na rede. Legal. Eu sugiro, Lucy, tu fechar todos os aplicativos que estejam abertos aí no teu telefone ou celular, né, que esteja fazendo a live. Agora ela caiu, Rosana. Enquanto isso, se apresenta pra gente. Ela estava com um sinal bem ruim, né? Sim. Estamos aqui com a Cíntia Fonseca, dando boa noite. Nosso companheiro Jairo Santos. Servidores públicos também, o Jairo estadual e a Cíntia federal, né? Assim como a Lucy. E essa live é para a gente falar sobre as mulheres, né, candidatas, né, que a nossa representatividade está muito, muito aquém, né, do que nós somos na sociedade, né, e para a gente fomentar esse tipo de iniciativa, né, de mais mulheres na política. E também falar sobre educação, já que a Lucy trabalha na Universidade Federal, né, como técnica. Ó, voltou a Lucy, vamos ver. Ai, desculpa aí, gente. Não, agora melhorou. Daí... É da vida. E, pois é, que eu estava falando, eu nem sei onde é que eu estava falando da URGS, que eu sou Lucy. Servidora. Quando a gente vai para as aulas práticas, na área também, eu sou da área da saúde. Oi? Tá me ouvindo? Sim, não, eu estava introduzindo já, né? Oi. A questão de que... Eu estava introduzindo a questão de que nós somos muito poucas, né? Na representatividade política, porém, na vida real, nós somos maioria, né? Então, a ideia é da gente ter mais iniciativas, né? Mostrando as mulheres, né? Que estão aí
corajosas, né, concorrendo nessa disputa que é tão desigual, né? Também tem mais, saiu agora no IBGE que o perfil, né, de candidatas, das candidaturas à vereança é de homens, só que a gente teve um ganho, que são homens negros, agora a maioria. Então, ó, já é um perfil diferente de 2016, né, que a maioria eram homens brancos. Então, agora nós temos maioria de homens negros, né, porém ainda a maioria de homens. E 33%, se não me engano, das candidaturas de mulheres. Pouquíssimo, né, já que nós somos mais de 50%. Né? E dessas 33 candidaturas, bem menos do que isso, provavelmente, que vai conseguir conquistar a vaga, né, nas câmaras. Na Câmara. E a importância da educação também, né? Claro que é o tema da live. Que é o nosso tema. O que a gente fala na questão da educação é também de começar a trabalhar as meninas, desde na universidade, mas também já as meninas no ensino médio, de começar, aqui nós chamamos o empoderamento, que as meninas comecem a ocupar os espaços e venham começar a estudar as propostas, o que elas propõem de diferente, o que está de ruim nos parlamentos, o que elas podem trazer, o que pode representá-las mais. E é essa a nossa proposta. Também a nossa briga dentro do direito, que eu tenho formação, não tenho OAB, porque realmente eu nunca estudo para prova, mas é dentro do direito que a gente diz que a questão dos 30% que a lei exige eleitoral não é 30% de mulheres, mas é 30% das cotas de gênero. Aí eu brinco, um dia nós seremos 70% e eles 30%. Que esse é sonho, né? A gente pelo sabe. Menos. Mas a gente bom, tomou a posse que a Dilma Xavier pode. Então, dentro da educação, Lucy, tu mutou teu microfone. Não te ouço. Lucy, teu microfone está mudo. Lucy. Lucy, tá me ouvindo? Lucy, não te ouço, não tô te ouvindo. Essa Lucy é uma figura. Lucy, não tô te ouvindo. Rosana, a gente tá com problemas técnicos ali com a Lucy, ela tá com um sinal ruim, mas a gente tá entrando em contato com ela aqui para resolver. Será que o problema é morar perto do aeroporto mesmo? Será que tem tanta interferência assim? Mas sabe que a conexão, né? É a conexão. Pelo que ela falou, pelo que ela falou, parece que o problema é essa questão de estar no aeroporto, né? Que é um monte de aparelho eletrônico. E, assim, a gente está entrando em contato com ela, daí sugerir dela desligar o vídeo dela e a gente tentar ficar só com o som. Daí pode ser, é uma boa. Ela, é uma boa. Sem a transmissão de vídeo. O vídeo a gente tá vendo ela bem agora, só que o microfone tá mutado, Lucy. Mas ela segue não ouvindo? Não te escuta, ela nos escuta, mas a gente não escuta ela, porque ela tá com o microfone mutado. Tá bom. Mas já vamos resolver isso, tá? Enquanto isso, Rosana, se apresente aí para o nosso público que nos assiste. Então, a gente já está lançando as propostas, né, na rede, né, de acordo com o que a gente tem recebido de um monte de gente, a gente não está conseguindo dar conta, né, de tanta proposta, né, para candidatura, né, para campanha. E
uma das principais propostas é a questão, né, da educação de Porto Alegre para uma educação socioambientalmente referenciada, né, que inclui o social e o ambiental no mesmo pé, em pé de igualdade, dando essa importância. Nesse sentido, a gente vai lutar, né, por processos de planejamento, expansão urbana. O quê? Desculpa. Não, desculpa, achei que meu microfone estava fechado, pode continuar. Tá. Então, lutar pela realização de mais concursos públicos, né, para educadores e também para servidores e servidoras, né, nas escolas. Também pela autonomia escolar, né, para restituir a gestão democrática que está tão precarizada, né, nesse governo, né. Os LIAUs, que são os laboratórios de inteligência de ambiente urbano, reestruturar eles são extremamente importantes nas escolas municipais, né. É um projeto do professor Waldo Menegatti, que é uma referência, fez o Atlas Ambiental de Porto Alegre, ele é professor da URGS, é uma referência internacional, inclusive, né? E esse projeto tão bonito, né, tão importante, está sendo deixado de lado, né? Na verdade, a nossa luta agora é para repor as conquistas que nós já tivemos dos governos populares, né? E por melhorias, né? E por ganhos. A gente quer, né, lutar junto com a Manuela. Desculpa, cair aqui no celular também. Isso é muito importante, né? Para que a Câmara possa funcionar bem, é importante que no Paço Municipal, né, na Prefeitura, esteja também um governo popular, né, para que a gente consiga, né, construir coletivamente, né, entre o Legislativo e o Executivo, o andamento melhor da cidade, um andamento melhor para a cidade. Então, é importante que a gente vote em candidatos e candidatas de esquerda, né, de partidos populares, e também, né, coloque no executivo a Manuela, que, né, é uma candidatura popular democrática. E também pensamos em projetos de cultivo de hortas, né, para soberania alimentar, né, fomentar, incentivar esse tipo de projetos, a reposição salarial da inflação dos professores, que é garantida por lei, não está sendo cumprida. Então, existe um descumprimento de leis, assim, ó, paulatino, né, sequencial, de coisas mínimas, como a reposição salarial da inflação, né, porque a gente vai vendo subir o preço das coisas e o salário vai ficando defasado. Assim a gente acaba comprando cada vez menos, né, alimento, que tá o que mais está subindo hoje em dia, né? E também, né, um aumento, né, da remuneração dos professores, professoras, educadores e educadoras, e um plano de carreira e formação continuada, né, porque as pessoas precisam se atualizar, né? Eu estou sempre lendo, estou sempre pesquisando, sempre estudando, porque eu tenho a obrigação de me manter informada, né? E isso que eu não estou, né, em sala de aula, que seria uma obrigação maior ainda, né, de passar para os educandos, para os estudantes, o direito deles, né, do que tem de mais novo na informação. Então, esse plano de carreira de formação continuada, ele é extremamente necessário para a qualidade do ensino do aluno, né? Do estudante. A gente não está pensando porque o professor, enfim, quer se beneficiar para benefício próprio, como esse dia saiu aí no jornal, né? E um candidato também falando que vai ajudar na precarização do serviço público, né? Bem vergonhoso isso, bem vergonhosa essa postura, porque o serviço público, ele é do nosso dinheiro, então é a gente que escolhe, né, onde que a gente quer esse dinheiro. Então, se eles querem acabar com o serviço público, precarizar o serviço público, que deixem de nos cobrar impostos. Então, por que a gente está pagando imposto se a gente não tem o retorno? Né? Então, eles querem que a gente continue pagando a mesma coisa cada vez mais e não retornar o serviço que a gente paga. Vamos ver se a Lucy vai conseguir. Oi. Lucy, ai, realmente. Oi,
Oi. Problemas técnicos, acho que agora voltou. Agora tô no telefone. Tá melhor, Lucy. Vamos Agora ficar no te telefone, escutamos. então. Tá, tchau pro computador. Ótimo, assim tá melhor, tá, Lucy? Agora te escutamos. Vamos voltar, Lucy. A gente gostaria que tu se apresentasse, porque falhou, aí acabou que Tá não bom. te escutamos. Agora, acho que conseguimos seguir o fluxo. Lucy, tu é candidata a vereadora em Canoas, isso? Isso. Eu sou candidata aqui em Canoas a vereadora, a primeira vez. Porque em 2014 eu fui candidata para contribuir com o partido, claro, não era candidata laranja, nunca fui. Fui candidata a deputada federal, porque pela luta nossa na universidade, nós mulheres, também achava que tinha muito para contribuir, pela questão da universidade, pela questão das verbas públicas, de projeto, pela questão também da minha cidade, do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e naquela época nós éramos o governo. Então, o que nós queríamos era efetivar muito mais políticas, trazer muito mais verba, muito mais projetos para nós. O meu grande orgulho, porque eu sou lá da fronteira, lá de Santana do Livramento, e lá o Lula levou a Unipampa e o Instituto Federal lá da Paula Arres, que é um instituto binacional, que é bem na divisa ali com Uruguai e Brasil. Então, esse é o maior orgulho, porque quando a gente é jovem, tem que sair, é uma tristeza o êxodo, quando a juventude, o pessoal quer estudar, e aí tem que sair da sua terra, abandonar sua família, sua cultura, para poder ter uma formação, ter um conhecimento. E aí a gente sai da terra da gente, vem para a cidade grande, vem para a capital. A gente realmente sofre muito assédio pela questão do sotaque, pela questão da cultura, né? Aquele choque. E precisa enfrentar tudo isso. E vem, então, para estudar, para tentar ter uma formação, e a gente passa por muita coisa. E eu sei que não sou só eu que passei por isso. Até hoje, a juventude passa por isso. Mas é claro que com o governo Lula, essas coisas deram uma amenizada, porque a juventude não precisou sair da sua terra, ficou lá em Santana do Livramento, e lá tem muitos cursos na Unipampa. E o Instituto Federal também. Então, a gente, quando vem para a política, aí a gente começa a perceber que tem muita gente que precisa, que depende da política, que depende dos projetos, e espera que a gente lute do lado deles. Então, tu fica pensando assim, mas o que eu quero? Agora eu vou entrar para ser candidata, já estava com 20 anos de URGS, agora estou com 25 anos, me aposentar e pronto. Mas a gente não pode ser egoísta, de pensar só no lado da meritocracia, como a gente diz, eu estou bem. Quanta juventude precisa de nós, e as mulheres precisam de nós, as moças, meninas, o pessoal que quer da diversidade. Então, a gente precisa, sim, botar a cara da gente para bater, precisa botar o nome e se bancar. Então, aí eu vim agora também aqui de candidata em Canoas, que também estavam precisando aí de mais mulheres na política. Então, bom, vou ser candidata aqui em Canoas, pela questão do Nós Mulheres, até já está lá no meu logo, na marca, é Lucy Jorge Nós Mulheres, 13008. E o 008 pelo 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, ficou um número para ninguém esquecer, que é o 8 de março. E aí a gente começa a se dar conta que tem que, não digo que tem que trazer o mundo nas costas, mas que muita gente tenha nós mulheres de referência, nós as mais experientes. Digo, então vamos lá, porque nós não podemos deixar a esquerda cair, não podemos deixar o PT perder para os fascistas, não digo só o PT, mas os partidos da esquerda, que a gente precisa, sim, instrumentalizar, empoderar e botar o nome da gente e trazer mais a companheirada, servir de referência e trazer as propostas. E quais são as nossas propostas, nós mulheres? Então, eu venho meio tipo Márcia Tiburi, assim, né? O partido é a partida, e a questão das cotas não é 30% para mulheres, 30% é gênero, 30% um dia nós, mulheres, seremos os 70% e eles 30%. Então, é tudo isso que a gente conversa com as gurias aí na rua.
E aí, hoje eu estava aqui na praça, Dona Mocinha, de máscara, como exige todo... Eu sou também técnica de enfermagem. Como exige a legislação aqui da questão da sanitária. E aí a gente põe a mesinha, e leva os adesivos, leva o nosso material, e as pessoas estão vindo pedir material para nós. Estão vendo que é o Lula que está vencendo, que essa Lava Jato está indo para o brejo, e as pessoas estão vendo quem está com a verdade. Não somos os donos da verdade, não é isso, cometemos erros. Mas as pessoas estão vendo como é que o Brasil está nesse estado de fascismo, e as mulheres morrendo, e os caras de armas na mão, em punho, e nós vamos deixar as coisas impunes. Não, nós temos que vir para as câmaras, nós temos que vir botar a boca, destemidamente, mas sempre unidas, sempre com projeto. Me fala um pouco também da importância do serviço público, já que é servidora, por favor, porque esse ataque, gente, pessoas que estão vendo aqui a live, esse ataque, ele tem um único interesse em colocar os seus cupinchas, porque daí o servidor público, ele é obrigado a operar somente em cima da lei, e não que nenhum cargo comissionado que vai ter que operar em cima do que aquela pessoa que o colocou lá quer. O servidor público... Isso, o servidor público, ele tem obrigação, ele está a serviço do público, ele não está a serviço de determinados governos, ele está a serviço de defender os direitos da população. E eles querem precarizar e difamar o serviço público justamente porque eles querem que o serviço público também seja para lhes beneficiar. Então, está contigo a palavra. E nós aqui no sindicato, na SURGS, eu acho que ontem, hoje teve, e eu não tive tempo de participar, nós estamos com a nossa federação, com a FASUBRA, várias videoconferências para defender o serviço público contra esse projeto de lei que vem aí, que o Paulo Guedes quer dizer que nós, servidores, é que somos culpados pelo país estar no... Parasitas. Tem a cara de pau de nos dizer que somos parasitas. E quem os parasitas ainda? Nós, os primos pobres, que a gente brinca, não? Nada contra os juízes, nada contra... Mas o andar de cima, que continua com os altos salários, com essa categoria aí, infelizmente, eles não mexem. Então, a gente quer dizer que nós aqui, trabalhadoras, principalmente da educação, mas é todo o serviço público, o que a gente brinca, o que a gente luta, é pelo Estado, o Estado forte. O que é o Estado forte? Que ainda aqui nas câmaras de vereadores, esses dias eu estou vendo da Manuela no debate, os caras vêm querendo defender Estado mínimo. O que é Estado mínimo? É uma prefeitura pequena, e aí eles vão contratar os CCs deles, os cupinchas, para quê? Para simplesmente fazerem o que eles querem, desvio de verbas, ou então ir lá como, eu sou sua eleitora, vou lá pedir um favor. Então, eles querem verba pública para vender favores, por troca, por barganha de voto. E é isso que as pessoas têm que dar em conta, que tem que ter concurso, que tem que ter um Estado forte, que as pessoas precisam ir lá cobrar em quem elas votaram, para dizer, cadê o projeto? Cadê a tua promessa? O que tu prometeu? Então, nós temos, sim, que defender, nós temos que dizer que tem que ter concurso e defender a estabilidade do concurso. Lá, quando teve uma reforma, quando eu entrei para a URGS, eram 2 anos. Daqui a pouco veio Fernandinho Henrique e botou para 3. Tudo bem, 3 anos para tu passar no estágio probatório. Agora vem o Paulo Guedes e, de novo, essa reforma que tira estabilidade, que tiram todas as nossas... Se tira estabilidade, tem que dar fundo de garantia, então. Porque é isso. A estabilidade, ela tem a ver com o fundo de garantia. E só que eles omitem. Né? Então, não, assim, eles omitem, é verdade, nessa reforma, eles omitem todos os nossos direitos, e inclusive as capacitações, eles não têm mais, até agora, 2022, não querem pagar nem as titulações, as capacitações que a gente tem direito, que está na Constituição, que a isonomia salarial está garantido, mas eles nem a Constituição eles não levam mais a sério. Então, o que a gente luta, assim, é pelo Estado forte, pelo um Estado garantidor, pelo um Estado que enxergue as pessoas não como meros contribuintes,
mas é o seu povo, é a autonomia dos povos, as pessoas olharem um Estado que lhe dê saúde, que lhe dê garantias de formação para os seus filhos, um Porque a Estado gente que paga por isso, precisa. Lucy. A gente paga muito caro por isso. Então, se eles querem Estado mínimo, eu proponho um imposto mínimo. Então, quer diminuir o Estado? Então, corta os impostos também. Não pode ser continuar pagando a mesma coisa e tendo menos serviço público, porque o serviço público é pago por nós através dos impostos. Não tem essa de cortar serviço e não cortar imposto. E aí vai ficar para os privilegiados, como sempre, e os bancos levando toda a nossa riqueza, altos juros, a contribuição. Então, a gente vê assim, ó, a quem o Brasil está a serviço hoje. Agora mesmo eu moro aqui, tem uns companheiros que são meus vizinhos, que são da Petrobras. Aí a gente fica pensando, aqui Canoas também depende muito da Petrobras, depende de toda a verba que a Petrobras destina para a cidade. E aí, no momento que privatiza toda a Petrobras, que não é mais nossa, também vai embora. Tu acha que as multinacionais que compraram a Petrobras, tu acha que eles vão deixar dinheiro para a cidade? De novo, não vão deixar dinheiro para a cidade. Nós vamos ficar sem a verba para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. E as pessoas não se dão conta, porque as pessoas só olham, infelizmente, não é o seu umbigo, mas dizem, é cabide de emprego. Mas não enxergam que por trás do cabide de emprego não é isso, é uma estatal que é forte, que traz contribuição de melhorias para a cidade, e, enfim, é a riqueza de toda, não só a cidade, mas é do país, e como tudo que tem que ser estatal. É a Petrobras, são as universidades, o Ministério da Saúde, os conselhos, que tenham mais participação popular. Se eles estão dizendo que tem corrupção, bom, mas então que se implemente os conselhos. A Constituição diz que tem que ter conselhos, para que esses conselhos fiscalizem as autarquias, que fiscalizem o serviço público, e não simplesmente terminar com as coisas como eles querem. É muito injusto. E o cidadão, as mulheres têm que se dar conta, principalmente, que quem é que faz desde o pré-natal, quem faz desde as garantias do SUS, é o serviço público, são os trabalhadores concursados. Eu digo também porque eu trabalho no hospital de veterinária, e quando a gente forma um veterinário, o veterinário vem, faz a fiscalização pelo SUS, e aí ele vai nos açougues, ele vai fazer a supervisão sanitária dos alimentos manipulados, das carnes. E no momento que não tem mais serviço público, que não vai ter o SUS, como é que vai ficar a qualidade dos nossos alimentos? Como é que vão ficar os serviços, o que a gente oferece? Se não vai ter... como já está hoje, o Salles lá passando a boiada, o ministro do meio ambiente que tem que fiscalizar, que tem que defender, que tem que proteger, é o que abriu. Então, como tudo, o veterinário, a gente precisa do médico, dos trabalhadores da educação, da saúde, dos fiscais, do IBAMA, do IBGE, das pesquisas, para saber quantos anos, o que as pessoas têm de trabalho, e não diminuir o Estado como eles querem. É diminuir um país, é diminuir a autoestima de ser um povo brasileiro forte. Os povos também das florestas, que tem... Eu lembro na universidade que a gente tinha concurso até para o mateiro, que é o trabalhador da floresta, que é o nativo. Nem era concurso, era contratado. Essas coisas, a gente precisa desse conhecimento, que é o conhecimento milenar, que o professor tem um conhecimento técnico, o conhecimento científico, mas o mateiro traz o conhecimento vivido, o conhecimento empírico, a sua mística. E tudo isso a universidade traz junto para que o Estado esteja ali dando essas garantias. E não o que o neoliberalismo, o capitalismo, o imperialismo quer, que a gente entregue tudo e volte a estaca zero de todas as nossas conquistas, de tudo que a gente teve, perder tudo que se conseguiu até aqui. Por isso que a gente tem que defender, sim, um Estado forte, defender as estatais contra essa reforma administrativa. E a gente sabe que agora... Pois não.
Tu falou aí do conhecimento milenar, né, dos professores, né, e eu queria saber a tua opinião sobre a volta às aulas aqui no estado, né, essa polêmica que está acontecendo. Também, eu tenho a minha filha que estuda aqui no Colégio Rondon, que é um colégio do estado, e ela não vai nas aulas. Eu já disse, abrir as aulas, ela não vai, porque não tem vacina. O estado aqui, o governo Leite, não tem funcionário o suficiente para trabalhar. Os professores não estão ganhando salário em dia, e os professores estão também, adoeceram, não tem como dar condições de segurança nas escolas do estado, nas escolas públicas. Então, eu já disse, a minha filha não vai no colégio. E enquanto não tiver vacina, bom, se perde o ano, perde, mas vai ganhar em outra coisa. Vão ganhar aqui na convivência com a família, vão ganhar aprendendo a fazer outras coisas em casa. A gente tem aqui, estuda, lê livros, vê, até aprende a fazer crochê, agora vai comigo para as ruas para aprender, botamos máscara, vamos conversar com as pessoas, aprender a fazer campanha, mostrar para as mulheres que a mulher pode. Então, nós, nesse momento, somos contra a volta às aulas. Também é o nosso posicionamento do sindicato, quando a URGS voltou, esse ensino remoto, que seria um ensino excludente, porque não são todos os estudantes da universidade, não são todos os alunos que têm acesso a um computador, que têm acesso à internet. Vocês podem ver, a gente está falando aqui, daqui a pouco cai tudo. Como é que a gente vai esperar com que todos os alunos do estado e os alunos tenham acesso a ficar logados e conseguir estudar e conseguir fazer uma prova, fazer um debate, sendo que não é suficiente, as redes não estão dando conta para todo mundo. Então, também, esse ensino remoto, do jeito que está, a gente é contra. E a aula presencial, nem pensar. Vamos ficar em casa, sim, vamos se cuidar, e o ano que vem, o dia que vier a vacina, aí a gente vai ter... Aí vamos ter que estudar todo mundo junto, outra proposta, junto com os pais, junto com os conselhos, porque ninguém é dono da verdade, tudo tem que ser construído coletivamente. Exatamente. E assim, eu acho assim que essa questão da volta às aulas, sabe? Ficam citando países, né, desenvolvidos da Europa, América do Norte é desenvolvido, mas, né, tem um presidente, não vou, as pessoas que tiram essas conclusões, mas, né, tá com altos índices de mortalidade, então eles querem importar só o que lhes convém, porque as políticas públicas que esses países implementaram para poder agora estar retornando às aulas, não tem nem comparação com as nossas. Eles fizeram muito mais testagem, eles fizeram muito mais isolamentos muito melhor programados, né, sérios, né, do que aqui. Então, eles falam, mas nós já voltou. Só que aqui a gente não fez praticamente nada do que foi feito lá para combater a Covid-19. Mas a gente quer agora implementar, né, colocar em risco, talvez esses estudantes, né, do ensino básico, do primeiro, segundo grau, como eu falava, de onde eu estudei, e universitário, eles não sejam de risco, eles não estejam tão ameaçados. Mas, para a gente proteger as pessoas de risco, que provavelmente muitos moram com esses e essas estudantes, vão ser colocados em risco e podem vir a morrer. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, já que a gente não tem políticas anteriores que são extremamente importantes para esse tipo de tomada de decisão, como que a gente vai colocar em risco essas pessoas por conta que... Por quê? Porque está correndo contra o tempo? Está correndo contra o tempo, mas a vida é mais importante. A vida é mais importante. Se perde um ano, a gente já está quase no final do ano. Vai massacrar todo mundo botando junto, matar mais gente, e ainda um calendário se iniciar agora que vai se recuperar. Eu sempre que quando eu entrei na URGS, eu fui aluna de graduação e mestrado, né? Entrei em 2001, com uma greve de 3 meses e 29 dias, que eu levei quase a graduação inteira para recuperar. Foi um transtorno familiar para toda a minha vida. Só recuperei o calendário para ter aula de março a agosto. Em 2005, 2006, no fim do curso,
Então, a gente ficou pagando, porque não queriam suspender o semestre. Mas é uma lógica absurda, absurda. E, assim, as pessoas não tendo tempo de férias, as pessoas que trabalham por temporada no veraneio vão perder com isso. Então, é toda uma cadeia produtiva e econômica que vai perder por um simples capricho, né, de pressões que não tem a ver com o que a população realmente quer. A população quer viver, quer ter qualidade de vida. E não Rosana, influência de caixa. Sim. eu estou aqui com uma notícia, Luci, que saiu no Gaúcha Atualidades. O secretário adjunto de saúde aqui de Porto Alegre, ele informa que nós teremos contaminação nas escolas. Isso não tem como evitar. O secretário adjunto de saúde de Porto Alegre, Nathan Katz, afirmou, né, deu essa notícia, né, na G1 e na ZH, o que me deixa bem preocupado, né, e certeza aí desse caminho que o Simpa, né, os municipários têm tomado, né, e aí eu quero reforçar aí todo o apoio aos professores, né, que estão fazendo greve, né, o estado de greve sanitária aqui no município, né, de Porto Alegre, não só no município, mas em todo o estado, né, mas o Simpa tomou essa decisão aí de decretar estado de greve sanitária. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu tenho total apoio a esse tipo de uma greve para Eu não peguei direito. O estado de greve sanitária dos professores, Luci. Né? Poxa vida, tem que entrar em greve sanitária. Sim, a gente está muito mal, né? Total apoio, total apoio. Total apoio. Não é sim, por 2, 3 meses que a gente vai perder, sabe? Meu Deus do céu, vamos chamar um pouquinho. Perder um ano não é perder a vida. Olha o estado do Amazonas, o que fez. Começaram as aulas lá no Amazonas, mais de 60 professores já ficaram contaminados. E aí, para que a gente vai mandar o pessoal e os professores atenderem os nossos filhos se não tem condições? Se é para trazerem mais doenças, é para trazer insegurança, a coisa do jeito que está, sem ter vacina. Eles não têm condições nem... O governador disse que ia mandar álcool gel para as escolas, e é balela. Os colégios estão chovendo dentro, eles não consertam o mínimo. Aí agora, para inglês ver, vão mandar perfumaria. Então, não é verdade, a gente tem que dar todo o apoio aos professores. Sim. E como é que uma professora vai controlar 30, 40, 50 crianças numa sala? Eles vão dividir, eles vão contratar mais professores e professoras para dividir essas turmas? E como é que fica a saturação da máscara? Né? A máscara tem um tempo de saturação. Vai ter um isolamento para máscaras descartáveis colocadas naquele lixo? O pessoal da limpeza vai ter... Jesus, é muita coisa. Aí é contaminação cruzada, que a gente chama. Nossa Senhora! E existe, assim, ó, ainda não se divulga tanto, mas eu tenho uma amiga, né, que se contaminou, né? Ela ficou bem mal vários dias, ela ficou 10, 15 dias afastada, e ela, assim, amigos próximos a ela comentaram com ela, eu acredito, né, nela, enfim, que há recontaminação muito mais do que está sendo divulgado. Pessoas, colegas, né, dos servidores públicos como ela, que pegaram em abril e depois pegaram 4 meses depois. As notificações não estão notificando. Então, aí, eles dizem que a pessoa não pegou e pegou. Ou pessoas, infelizmente, que morreram, deu óbito, e não foi notificado às secretarias. Por quê? Porque não se fez nem prova, não se fez teste, as pessoas não têm acesso. Eu mesma tive que pagar outra vez. Se eu quiser, a todo momento, para me testar, eu tenho que ir ali numa farmácia, no laboratório, porque o município aqui não está dando o teste para as pessoas. Ou a gente tem que usar... Nem os planos de saúde estão dando para nós. A gente que é da URGS, aí tem Unimed, vai lá pedir ver se eles vão dar. Não dão. Então, é uma mentira dizendo que estão testando, que tem segurança. Não tem segurança. Isso é o capital. São os grandes donos aí de mercado que querem, porque não estão vendendo caderno, não estão vendendo material escolar,
estão tendo que dizer que vão ficar com prejuízo, mas há prejuízo em nome de quê? Em nome da saúde, em nome da vida das pessoas. Então, a gente tem que firmar o pé, apoiar os professores. Vão vender muito menos ainda. Não vai para colégio. Vão vender menos ainda com as pessoas, né, se contaminando, deixando de circular, porque a Covid também traz implicações posteriores. Muitas pessoas, né, elas ficam com o seu pulmão comprometido por meses ou até anos. Eu vi, inclusive, na Jornal do Almoço, há 2 meses atrás, um senhor que pegou Covid com 40 e poucos anos, não era grupo de risco, e o médico falou para ele que o pulmão dele ia ficar com 25% de funcionamento por 5 anos. Era uma coisa assim, apavorante, sabe? Então, por 5 anos, aquela pessoa vai ter que ficar se cuidando. Porque a Covid endurece o pulmão, ela tira a capacidade de oxigenar, e sem oxigênio a gente morre, né? Então, o pulmão é um dos principais, os pulmões são um dos principais órgãos, né? É um órgão vital, sabe? E tem mais, assim, que tipo de ensino, né? Que tipo de educação a gente vai ter com as pessoas apavoradas com o risco de contágio? Né, quando eu tenho que sair na rua, no supermercado, a gente perde totalmente como é que eu vou dizer? A gente perde a espontaneidade para falar, é tudo controlado, a gente fala o mínimo, recebe o mínimo, se aproxima o mínimo para não se contaminar. Imagina isso numa sala de aula, como é que vai funcionar? Com um monte de criança, um monte de adolescente voando para lá e para cá. Isso não está certo. É o instinto dos adolescentes, chegam e se abraçam, e eu estava com saudade, eu vejo pela minha filha. Então, Lucy, aí, assim, não pode. Conta pra gente, Lucy, aqui quais são as tuas propostas aí para educação aí em Canoas. Então, nós aqui em Canoas, é a questão da educação infantil. Aí eu brinco, a educação infantil não é responsabilidade só nossa de mulheres, porque o pai que se preocupa com o seu filho, ele também vai lutar por educação. Então, proposta de mulher, não é proposta de mulher, a educação é proposta da família, que a gente quer nos bairros, que Canoas aqui tem quase 400 mil habitantes, e os bairros bem numerosos, populosos, e tem muito pouca escola infantil. A gente sabe agora com essa questão da pandemia, o pessoal está em casa, mas depois, quando tudo voltar ao normal, a gente quer, sim, mais vagas nas escolas, a gente quer... Eu também trabalho aqui com a questão dos meus refugiados, aqui o pessoal, os haitianos, e as meninas, agora há pouco, quando se inscreveram para um colégio aqui, não tinha vaga. Aí tiveram que atravessar, porque aqui sabe que Canoas é dividido pela linha do trem. Aí as crianças têm que ir atravessar para o outro lado da passarela para ir para o colégio, porque só tinha vaga lá. Então, essas coisas a gente precisa discutir mais com a prefeitura, discutir com os conselhos, de ter que ver, fazer um georreferenciamento, ver as pessoas onde moram, que tenham mais vagas, principalmente para o pessoal do ensino, para as crianças, ensino fundamental e educação infantil. E também a questão que a gente quer são... O ensino médio, claro que não é para o município, né? Aí o ensino médio seriam propostas para quem está no estado, que aí é a questão de competência. Mas para a Câmara mesmo, para nós, é o ensino fundamental, é o número de vagas nas escolas, e também é o EJA, que tem também para quem quer terminar o ensino fundamental e já passou da idade, né? Depois dos 17 anos, parece que já pode fazer o EJA para terminar o colégio, que também não tem vaga aqui em Canoas para essas pessoas que querem terminar o colégio, que querem continuar, e aí eu não tenho nada contra, mas tu voltar, já tem 20 e poucos anos e quer voltar a estudar, aí vai ter que sentar lá junto com a galerinha de 10 anos, 12 anos. Então, que se tenha a proposta do EJA para o ensino ser para o pessoal que quer terminar o colégio e junto com os seus pares. Então, a proposta nossa mais para a educação é para essa galerinha, e aí nós mulheres para os conselhos também, né, de fazer com que incentivar
as pessoas assentarem nos conselhos. Conselho de Educação, por exemplo, por quem que é composto? Importantíssimo. Aí a gente consegue cobrar. E vereadores também têm assento nos conselhos. E isso que tu colocou aí, das competências do prefeito, prefeita, do vereador e da vereadora, é fundamental. Assim, vou dar uma informação de utilidade pública. Se vier um candidato ou uma candidata prometendo mais escola, mais vaga, segurança pública, mais hospitais ou mais postos, foge, porque isso é atribuição do prefeito ou da prefeita. Tá? O vereador pode ter assento nos conselhos, né? Pode propor leis e fiscalizar, né, o orçamento da prefeitura e a questão legal da prefeitura, mas ele não pode prometer esse tipo de coisa. Por isso que é importante que a gente faça, né, um voto, né, pensando nas duas pontas, né, no executivo, que é o prefeito, e no legislativo, que é o vereador e a vereadora. O executivo. Né? Sim, porque fica, às vezes, assim, se fica partidos com pensamentos muito diferentes, né, do que é uma sociedade, né, de qualidade, as coisas não andam muito bem, né, não andam, daí a gente cobra, né, cobra de um, cobra de outro, mas na verdade não se conversam, porque uma pessoa de um partido democrático, ela não vai aceitar, né, que o prefeito ou a prefeita venha com propostas contra o povo. Então, daí acontece o impasse, acontece assim, fica cada um, né, de um lado. Então, é importante que a gente eleja para a prefeitura e para a Câmara de Vereadores, né, quem, né, acredita na esquerda, pessoas de esquerda, na luta. Né? Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso, mas assim, a gente tem que dar nome aos bois, né? É nosso compromisso. E não tem que ter vergonha de dizer. Não tem que ter, e tem que botar a cara, assim, ir lá dizer e cobrar. A outra coisa que a gente tem que se apropriar é da lei orgânica do município. Exatamente. Seria a Constituição do país e a lei orgânica do... A gente tem a Constituição do Estado também, mas a lei orgânica do teu município. O que fala a lei orgânica do teu município? Quantos artigos tem? O que ela quer dizer? Muitos vereadores nem sabem. Então, aí é nós também, com essa questão de debulhar a lei orgânica de vir... que fala da questão dos conselhos, o plano diretor da cidade. O plano diretor é fundamental. O plano diretor, para mim, é um dos instrumentos mais importantes, porque aí tu consegue prever como é que vai funcionar a cidade, as vocações dos bairros, o que aqueles bairros ouvir, parte do que trazem as pessoas que moram em cada bairro, né, parte da visão delas do que é necessário para planejar a cidade, e não o contrário. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima a tomada de decisão. Aqui, tem vários comentários aqui no Face. Isso é democracia popular. Exatamente. Assim, Ana Maria. Aqui em Porto Alegre tem lei, né, para orgânicos, né, para alimentos mais saudáveis para as crianças. E essa lei nem sempre, né, é aplicada. Como é que é aí em Canoas? Aqui também, porque é só os amigos do só os amigos do rei que vão lá nos que são os compadrios. Então, quando nós tínhamos a outra gestão que foi do PT, nós tínhamos o pessoal daqui da cooperativa de Nova Santa Rita, que é o pessoal do MST, e eram produtos maravilhosos que traziam a merenda para as crianças. E tudo dentro da licitação, tudo como tem que ser. Mas a gente perdeu agora, aí as merendas das escolas não tem mais uma supervisão de exigir com que seja um alimento mais saudável, orgânico, né? Então, são os grandes atacadistas, os grandes supermercados. Enlatado, então, a gente vê que onde está o apoio político. Olha só, deixa eu te trazer um dado. Tu sabia que tem dados de que os enlatados, alguns enlatados, eles são tão cancerígenos quanto o cigarro? Produtos embutidos, tão cancerígenos quanto cigarro.
Ou seja, dependendo do enlatado, a gente vai estar dando cigarro para a criança. Para criança. Imagina, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da irresponsabilidade. Aqui em Porto Alegre, a gente já está quase chegando em 1 hora de live, mas também aqui em Porto Alegre, se tirou a segurança das escolas. Não tem, eles acabaram com isso. E não tem um curso público para isso também há muito tempo, né? Então as escolas ficam totalmente desprotegidas. Como é que qualidade os educadores e educadoras vão conseguir passar o ensino se não tem segurança de noite? E a questão da iluminação pública, porque as escolas municipais, elas são para serem mais afastadas dos centros, né? Elas são para cumprirem o papel de levar a educação para toda a região de Porto Alegre. Descentralização. Nos bairros, né? Nos bairros mais afastados de preferência, né? E isso quem construiu quase todas as escolas, né, municipais aqui de Porto Alegre foram os governos do PT. Sim. E os concursos e tudo, e planos de carreira e índices, né? Os melhores eram nessa época. E parece que Porto Alegre não lembra disso. Então, tudo sucateado, e aí as pessoas vão se aposentando, que nem na URGS, e não se abre mais concurso, não se repõe a vacância, e aí o que? Vão terceirizar professor? Essa é a política do Estado mínimo, terceiriza, não gostei daquele professor, sai aquele, entra outro, cadê aquele compromisso, cadê aquela dedicação do professor que conhece todo o aluno, que sabe a contrata de história? março a dezembro, né? Ainda para não pagar as férias. Ai, pior. Isso, o que é isso? Quer dizer, não pagar os direitos das pessoas. A pessoa que está ali educando vai passar fome de janeiro, fevereiro, até março. Não tem férias, não vai ter direito. É esse o Estado mínimo que eles querem. É esse o salve-se que eles deram. Estamos chegando a quase 1 hora de live, tá? E eu queria que vocês falassem aí com os professores, né? Uma mensagem para os professores municipais, né, de Canoas e Porto Alegre. Qual a tua mensagem, Osana, para os professores aí que estão atravessando essa greve, né, super justa e necessária para proteger nossas crianças, né? Olha, eu dedico meu total apoio à causa, sabe? Por quê? Primeiro, porque eu que pago os impostos, né? Assim como todo mundo paga, e eu quero serviço de qualidade. Eu não quero Estado mínimo. Para Estado mínimo, eu quero imposto mínimo, primeira coisa. Então, já que a gente paga um absurdo de imposto, a gente fica trabalhando de graça até maio, eu quero tudo de qualidade, porque eu tenho direito, porque eu pago por isso. Segundo, eu estudei a vida inteira em escola pública, em universidade pública, e era muito bom. Era muito bom na época que eu estudei, tá? Agora, eu já não vejo isso. Né? Eu já não vejo isso, e eu vejo os professores cada vez mais cansados, adoecidos, esmagados. Chega a ter política, eu cheguei a ver política de dizer que ia tirar, olha só, eles são tão inteligentes, né, que eles pulverizam assim, vou tirar o teu difícil acesso e manter de um, para que um brigue contra o outro. Eles são muito inteligentes, a gente não pode cair nessas armadilhas, a gente não pode, e tem que ver como que eles agem, sabe? É tanta coisa, é pouco tempo para falar, mas enfim, meu total apoio, a vida em primeiro lugar, sempre. Se quer voltar às aulas, então que apresentem um plano, um planejamento, né, anterior para a aprovação de pais, educadores, estudantes, né, mostrando como é que vai ser feita, né, essa proteção contra essa doença tão maléfica, né, e tão contagiosa demais. Rápida, tão contagiosa, né? Como que vai ser feito isso? Eu quero saber um plano direitinho, detalhado, né, de contenção e também de oferta, né, de proteção, né, como se fosse um EPI, porque é mais ou menos isso, né? É um equipamento de proteção individual para os estudantes, professores, pessoas que fazem, os servidores que fazem limpeza, segurança já não tem mais, né? Eu quero saber como é que vai ser isso. Eu quero saber, porque, enfim, a gente paga para isso, a gente paga para ter serviço público. Então, Estado mínimo, imposto mínimo. Luci? Então, nós aqui também em Canoas, o que a gente quer, o que a gente deseja, é que, por enquanto, fique em casa os professores, os alunos, os estudantes, porque não se tem testagem, não se tem segurança. Também a questão que a gente luta com os professores é a melhor, a capacitação eles têm,
mas um plano de carreira melhor, porque a gente sabe que o professor que entrou, em 2, 3 anos, ele atinge o topo da carreira, e os professores que já estão há 20 anos aqui em Canoas ganham mesmo do que aqueles que recém entraram. Então, tem que ter mais plano de carreira para o magistério aqui da cidade, que eu já conversei aí com as gurias e a gente percebe isso. E, então, a valorização dos professores e a luta por esse Estado forte, que o município abrace a causa que é a educação, que a gente sabe que se não tem uma educação de qualidade, uma educação lá da base, como é que nós vamos depois querer outros profissionais, é médico, é engenheiro, se não tem uma formação lá do início? Ah, mas aí eles vão querer dizer que aí a meritocracia, mas aí quem quer estudar com qualidade que pague, que é isso que eles querem, que o Estado mínimo tu paga, tu quer escola boa, vai pagar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que a escola seja pública, de qualidade, para todos, para os trabalhadores, para as professoras, para os estudantes, para os funcionários de escola, que aí a gente também faz essa sociabilidade, porque nós somos servidores de universidade, funcionários de universidade, então, tudo com carreira, com igualdade, com equidade de plano de carreira, plano salarial, e que esses alunos tenham, sim, uma segurança, ou enquanto não tiver vacina, não se tipar todo mundo, não se fizer uma alternativa, como tu falas, uma rotatividade, um estudo, não tem como ir para o colégio. Bom, se ano foi, o ano que vem, ver o que faz, sim, né? Falta poucos meses para terminar o ano, só um pouquinho. A pressa é que nem tá em estado de guerra, Deus me perdoe. Imagina, Deus o livre, se tu tá numa guerra, o que tu faz? Tu não vai te esconder, tu não vai te proteger, não vai proteger os teus. A pandemia é isso, as medidas são as mesmas contenções de como se fosse uma guerra. A gente tem que se proteger os nossos, principalmente as pessoas mais vulneráveis com a saúde, e não jogar para sorte, jogar para esperar que se vai pegar ou não. Então, é a proteção, e essa proposta nossa que a gente tem aqui para o município, para a educação. É um plano de carreira. Admitem assim, como se fosse resguardar de responsabilidade eles que vai ter mais contágio. Como assim? Então, tá tornando público uma intenção. Se sabe disso, por que vai implementar isso? Se tem consciência, é pior ainda, se tem consciência. Né? Tem consciência, é um crime. Exato. A companheira aqui é Érica, obrigada, companheira Cíntia, companheira da URGS, tudo aí. Tudo aí. As gurias estão mandando aqui força, aqui, Luci. A Érica Santos, parabéns, gurias, até a vitória. Até a vitória! Luci, para a gente se despedir aqui, que passou nosso tempo de live, por que os canoenses têm que votar em ti, Luci? Por mais mulheres no poder, mulheres na Câmara de Vereadores, por mulher, nós aqui em Canoas, a nossa vice, vocês aí, a prefeita é do PCdoB, nós é a vice, Alice PCdoB, vice do Nelsinho Metalúrgico. E nós, lá na Câmara, não adianta votar só em mim, tem que votar mais mulheres, porque 52% da população de Canoas são mulheres eleitoras. E hoje só tem uma mulher na Câmara de Vereadores do PT e 20 homens. E eu sei que Porto Alegre também tem 30 e tantos, e 3, 4 mulheres. Então, nós, mulheres, vamos fazer a diferença, porque a gente tem sensibilidade e a gente é menos corruptível. A gente, quando vai pela esquerda, uma chama a outra e luta por por políticas populares e coisas que contemplem a todos, pela diversidade também. Exatamente. Maravilhosa, Luci. Maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Boa sorte aí em Porto Alegre. E aqui em Canoas, depois nós vamos tudo para a vitória uns dos outros. Vamos comemorar todo mundo junto aí. Obrigado pelo teu tempo, tá, Luci? Capaz, vamos para a luta. Muito obrigada, gurias. Osana, para se despedir aí do nosso público, né, da nossa página que está até agora, né, nos assistindo, por que os porto-alegrenses têm que votar em ti, Osana? Primeiro, por mais mulheres, né, dos espaços de tomada de decisão, para a gente realmente ter essa representatividade que a gente tem na sociedade e também para a gente mostrar a competência que a gente tem na sociedade, porque a gente é multitarefas, a gente toca tudo muito melhor, né? A contingência, né, a sociedade faz com que a gente
consiga tratar diversos assuntos ao mesmo tempo, né? Por uma Porto Alegre, isso, a gente toca tudo, né? Toca casa, toca a maioria, né? Grosso modo, né? Mas enfim, né? Por uma Porto Alegre que se importe com o social, tanto com a questão ambiental, porque a questão ambiental é a base da saúde de qualquer ser humano. Sem mais. Muito obrigado, mulheres maravilhosas aí, quero agradecer o tempo e a dedicação, né? Estamos aí na luta pelo empoderamento das mulheres, principalmente essas mulheres maravilhosas, empoderadas, lindas, incríveis. Vamos à luta aí, muita campanha pela frente. E uma boa noite aí para todo mundo. Um beijo aí. Boa noite, agradecemos a audiência das companheiras aí. E vamos para a luta aí, porque temos que vencer a direita. Mulherada em peso, isso aí, vamos tomar. A Niara está falando aqui, ó, mulheres unidas jamais serão vencidas. Boa noite, gente. Vai conseguir. Valeu. Boa noite, companheiras.